Estamos de volta, hein? 9 de julho de 2026, um ano do tarifaço de Donald Trump sobre os produtos brasileiros. Tu acredita? Em 9/7/25 foi imposto ali oficialmente, com justificativas comerciais e políticas, né? 365 dias depois, a relação comercial entre o Brasilzão e os Estados Unidos segue como? Indefinida. Nossa analista de economia, Débora Oliveira, está aqui. Nós vimos depois daquilo Trump elogiar Lula na ONU. Houve uma química. Uma química de alguns segundos. Já tiveram reunião, se encontraram, estou na dúvida se é Malásia ou Indonésia, acho que é Malásia, tiveram um encontro, depois tiveram outro encontro na Casa Branca, mas para além do sorriso, aperto de mão, continua o tarifaço, né, Débora? Pois é, e de uma forma indefinida até agora, né, Elisa? Mas se a gente parar para pensar nesse um ano, o que aconteceu realmente para o Brasil, para as exportações brasileiras? Porque quando a gente teve esse anúncio sendo feito no ano passado, quando Donald Trump veio com aquela lista lá do tarifaço 50% para o Brasil, que até então a maior tarifa era somente para a China. Foi um baita de um susto naquele momento, né? A gente tem muitos setores, pelo menos 29 setores, grandes setores aqui do Brasil, que exportam para os Estados Unidos. E aí veio um grande susto naquele momento. Mas como que está a situação das exportações brasileiras hoje? E eu te digo, Elisa, que vai muito bem, obrigado. Ah, jura? O que aconteceu com as exportações brasileiras? Digamos que a gente mudou de endereço. Eu separei alguns números aqui que saiu agora, essa semana, com a balança comercial aqui do Brasil, só para vocês terem uma ideia. Vamos aqui para a tela para vocês entenderem como que está a balança comercial do Brasil nesse momento. E a gente tem, gente, um superávit comercial. No primeiro semestre desse ano, comparando com o primeiro semestre do ano passado, a gente teve um aumento de 40% no nosso superávit na nossa balança comercial. Poxa, Débora, mas então, para onde é que está indo tudo isso, né? Se a gente está deixando de exportar para os Estados Unidos, porque ficou mais caro exportar para lá, não é que ficou proibido, ficou mais caro para diversos setores. Olha só o que está acontecendo. Para os Estados Unidos, realmente, a fatia de participação dos Estados Unidos nas nossas exportações caiu, pelo menos 3%. A gente exportava, os Estados Unidos compravam produtos brasileiros, enfim, a gente mandava para lá cerca de 12,5% das nossas exportações. Isso reduziu agora para 9,5%. Então, deixamos de exportar para os Estados Unidos, porém, olha só a China, aumentamos nas nossas exportações para a China, um dos países, a China que é um dos exemplos. Na China, as nossas exportações foram de 25,5% para 29%, praticamente o equivalente ao que a gente perdeu nos Estados Unidos. Além da China, a gente teve também, já fechamos negócios com a Índia, melhoramos as nossas exportações para diversos setores para a Índia, para outros países também na União Europeia. Mas aí o que chama a atenção é justamente essa capacidade de adaptação que tivemos no nosso mercado brasileiro. Fenomenal. Para diversos desses setores. Dos 28 grandes exportadores, que a gente, né, tinha essa relação comercial ali com os Estados Unidos, somente 3 conseguiram se manter nessas exportações e até aumentar os produtos. Eu estou falando aqui do setor têxtil, de borracha e de derivados de petróleo. Esses 3 conseguiram até aumentar as exportações. Agora, Elisa, dos outros 25 que perderam espaço, os 25 conseguiram 19 compensar com outros países, inclusive com a China. Com a China, com o Oriente Médio, também com alguns mercados europeus. Mas aí a gente tem aqueles setores que realmente foram mais prejudicados. 6 de todo esse bolo, dos 28 grandes setores exportadores, 6 realmente perderam tanto as exportações para os Estados Unidos, como ainda não conseguiram adaptar essas exportações para outros lugares do mundo. E aí aqui eu estou falando de máquinas elétricas, do setor também de celulose, também de produtos de couro, produtos florestais, minerais não metálicos e equipamentos de transporte. Esses setores mostram um problema de uma estrutura um pouco maior, são setores que normalmente têm um valor agregado muito maior, é realmente mais difícil de você conseguir novos clientes e estão enfrentando um maior desafio. Então, do bolo todo, quando a gente para poder pensar, não foi tão negativo assim para a nossa balança comercial, tanto que a gente tem um superávit até melhor do que do ano passado. A gente redirecionou as nossas exportações, mostrando essa capacidade de adaptação que a gente teve de uma maneira até surpreendentemente rápida, que isso aconteceu. É claro que para aqueles setores que estão sofrendo nesse momento, como esses 6 que eu acabei de citar, a situação fica muito mais difícil. E Débora, mas aquela lista de exceção que teve de negociação
negociação lá com os Estados Unidos ajudou? Bastante, Elisa. Porque primeiro a gente teve o susto do anúncio, 50%. Muito. Aí vem toda a nossa diplomacia brasileira junto com o setor privado, que atuou muito forte nessas negociações e conseguiu aquela baita lista de exceções para os produtos brasileiros, que deu um respiro para que a gente conseguisse caminhar para buscar novos acordos, novos blocos econômicos, para poder adaptar essa nossa balança comercial, essas nossas exportações, e foi exatamente isso o que aconteceu. Então, tivemos primeiro o susto, depois a lista de exceções que deu um respiro para a gente, e em seguida as empresas mudaram os endereços dessas exportações. Então, comercialmente falando, hoje, o Brasil não se encontra numa situação difícil. A gente diminuiu a dependência dos Estados Unidos. É bem verdade que a gente passou essa dependência para outros países. A China já era um grande comprador de Brasil. Continua sendo, está no topo ali do ranking do país que mais compra produtos aqui do Brasil. Eu estava aqui até rememorando como é que nós estávamos dia 9 de julho do ano passado. Se a gente já tinha essa informação, e é interessante, até vou projetar aqui no telão para vocês, tá? Junto com a Débora. A gente estava aqui no Live CNN noticiando e a informação... Olha lá, tá meio torto o negócio, tá, gente? Desculpa aí, é essa âncora aqui que esperou o negócio meio torto. Eu estava aqui com a Priscila Asbeck no dia e era a expectativa. A notícia era assim, Trump pode fazer um anúncio hoje, pode fazer. E a gente pensando, meu Deus... Vai anunciar o que exatamente? Vem, né? Olha lá, aí estava a Priscila Asbeck, isso aí exatamente um ano atrás. No dia seguinte, peraí que eu pausei a Asbeck, desculpa minha amiga, pausei você num momento não muito bom, né? Vamos lá, pronto, pausar de novo. No dia seguinte, nós estávamos aqui repercutindo o que o mundo estava interpretando das tarifas e de como tudo aquilo tinha efeito, ia ter um efeito para o Brasil. Tá pausado ali, gente? É porque eu tô usando o YouTube, tá? Com a Priscila Asbeck. Um ano depois, eis que estamos aqui. Não, tivemos até a viagem dos senadores aos Estados Unidos, isso. Eduardo Bolsonaro trabalhando para que eles não conseguissem chegar, de fato, até um avanço eficaz para poder defender isso para o Brasil. Foi difícil conseguir um canal de diálogo, para a diplomacia brasileira conseguir um canal de diálogo efetivo com os Estados Unidos. É verdade. Levou um tempo, por isso foi muito importante essa atuação do setor privado, Elisa, porque existe aquela dependência do próprio mercado americano, algo que a gente está acompanhando agora, gente, inclusive, né? O setor privado está atuando muito forte, o próprio setor privado americano que tem uma dependência dos produtos brasileiros, que tem mostrado que a gente precisa manter pelo menos aquela lista de exceções. E aí você deve estar se perguntando, tá, mas Débora, se essa situação está indefinida um ano depois, o que vai acontecer agora? Lembra que a gente teve aquelas audiências acontecendo nessa semana no USTR, que é aquele Departamento de Comércio americano? E a gente falou sobre isso aqui ontem no Live CNN. Sim. O prazo final é o dia 15 de julho para a gente ter uma definição. Depois daquelas investigações comerciais que vem acontecendo contra o Brasil, dia 15 de julho é o prazo final. O secretário, aliás, de Comércio agora vinha falando, o Jameson Greer, que vai sair rapidamente essa decisão, porque tem um prazo final para o dia 15 de julho. Agora há pouco ele estava falando sobre isso. Então, a qualquer momento pode sair essa definição a partir do governo americano, depois dessas audiências que aconteceram, que eles ouviram também, principalmente o setor privado brasileiro, Elisa. Débora Oliveira explicando para a gente esse um ano da nossa vida, né? Então, completando um ano, o tarifaço.